Boa noite, vamos lá? Na aula passada, então, né, a gente já viu a correção de um dos exercícios e a intenção era realmente já ter feito esse exercício do caso 1 aqui, correto? Ele é um exercício um pouco mais longo, obviamente, tudo tal, mas é justamente para quê? Para vocês verem que os exercícios de modelagem vão ser longos, né? Então, a gente tem alguns cenários aí que são mais complexos que vão ser necessários também analisados, né? Vão ser necessários analisar. Aqui, o que eu vou fazer, na verdade, para a gente adiantar um pouco, tá? Já está corrigido, na verdade, o exercício. Eu vou mais explicar, colocar algumas interpretações disso daqui. Eu vou mostrando, obviamente, já a versão corrigida, porque eu perco muito tempo, vamos dizer assim, desenhando e fazendo, tá? Então, mas para vocês terem essa ideia. Quem tentou realmente fazer, legal. Agora vai ter a chance do quê? De verificar aonde está errando ou o que precisa ser consertado, tá? Lembrando, né? A interpretação é um ponto muito forte, certo? Quando a gente vai fazer essa parte dos projetos. Sem interpretação não tem jeito de a gente conseguir pegar e desenvolver. É a primeira parte, interpretar o cenário mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Projete o modelo entidade relacionamento, né? E o modelo relacional que atenda às necessidades e controles de cinemas e filmes de uma determinada empresa de distribuição de filmes. Após várias reuniões com futuros usuários do sistema, relacionamos uma série de regras de negócio e que serão a base para o desenvolvimento do diagrama entidade-relacionamento. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. Então aqui, ó, já é uma das dicas que ele dá. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. Bom, a gente pode supor aqui que já vai existir o quê? Entidades, mas eu não tenho ainda atributos dessas entidades. Uma entidade sem atributo não me adianta nada, então eu nem desenho ela, caso for desse jeito. Primeiro eu preciso encontrar pelo menos um ou mais atributos. Cada cinema possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, incluindo a rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de dotação. Aqui eu já consigo encontrar então uma entidade com atributos? Sim. Qual seria a entidade? Cinema, né? Ó. E ela vai ter tudo isso daqui de atributo. Então, entidade cinema. Ih, caramba, errei. Esse daqui não é a correção. Deixa eu ver só isso daqui mesmo. Isso daqui é disciplina. Fechar aqui. Close. Save. Open. 5. EC01. Aqui, ó. Desculpa. Então, esse daqui era o cinema, né? Ó. Eu vou ter o quê? Aumentando um pouco mais a minha entidade. O ID do cinema é uma identificação, nome fantasia, município, endereço. Vocês estão vendo que isso daqui, ó, o endereço completo é composto por subatributos? É dessa forma que a gente fez aqui. Se vocês colocassem direto aqui, ó, município, logrador, estado e bairro do cinema, não estaria errado, tá? Mas do jeito que ele apresentou o cenário, eu preferi fazer dessa forma aqui. No final de tudo, vai virar tudo realmente atributo. Não tem muito jeito, mas é uma forma a mais de vocês verem a representação também de que um atributo pode ter subatributos. É a mesma coisa que telefone, né? No telefone eu posso ter a operadora, no telefone eu posso ter o DDD e posso ter o próprio telefone, né? Se eu quiser separar ainda por prefixo e sufixo, também poderia. É um atributo só que eu posso ter vários subatributos, tá? Dependendo do negócio que vocês estão desenvolvendo, realmente é necessário separar, tá? Por exemplo, empresa de cartão de crédito, na hora de você preencher o formulário, eles não colocam o nome completo, geralmente, para você pegar e preencher num único campo, né? Eles colocam nome, nome do MEI e sobrenome.
Justamente por quê? Por causa de pesquisa dentro da base deles para facilitar. Né? Então, sobrenomes, tecnicamente, tem menos do que nomes. Se a gente for dar um unique nisso daí, eu tenho menos sobrenomes do que nomes. A variedade de sobrenomes seria menor. Né? Então, por pesquisa, eles conseguem localizar primeiro o dado. Tá? Legal, então temos os cinemas aqui. Ó. Que mais? Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gêneros. Cada filme é registrado com o título original. Se o filme for estrangeiro, possuirá também o título em português, o gênero, sua duração, sua impropriedade e seu país de origem. Informações sobre atores que compõem seu elenco e seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme. Aqui a gente consegue também já definir alguma entidade? Sim? Qual seria? Filme. É registrado com o título original e, se for estrangeiro, possuirá também um título em português. Então, são todos os filmes que possuem o título em português? Não. Só se for o caso de filme estrangeiro. No nosso caso aqui de filmes, como ficaria então? Né? Ó, eu tenho meu filme, ele pode ser estrangeiro. Sendo estrangeiro, ele tem o título traduzido para português. Senão eu tenho o que? Ó, título original, duração, inapropriedade, país de origem, informações sobre elenco. Agora tem um tipo e gênero aqui, não tem? Ó? Da onde que está vindo esse tipo e gênero? Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gêneros. Apesar de ele não estar na mesma frase, né? Que os outros atributos, existem esses caras aí. Um filme, ele pode ter mais de um gênero? Sim, né? E é bem comum, né? Comédia romântica, tem 2 gêneros. Né? Policial, suspense, tem 2 gêneros. Né? Então, isso daí é bem comum. Tipo também. Que mais que a gente tem aqui? Bom, em filmes, até aí a gente conseguiu então fazer aqui o nosso gráfico. Alguns cinemas apresentam mais de um filme em cartaz, sendo, nesses casos, sessões alternadas com um filme e outro. Então, até aqui, pessoal, ele quer dizer que os cinemas podem apresentar mais de um filme, né, durante um determinado período. O que ele vai fazer? Ele vai fazer sessão alternada entre um e outro filme, como acontece bastante também aqui, né? Na nossa própria cidade isso acontece. Só que quem exibe o filme é uma sessão, não é? Eu coloquei aqui exibição ou exibir, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. As sessões possuem um horário que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de aproximadamente 15 minutos entre elas. As sessões possuem um horário que variam de acordo com a duração do filme. Se eu tenho aqui a minha exibição, a minha sessão, eu já tenho aqui outros atributos também. Qual seria o horário da sessão? Certo? Que eu tenho que ter isso daí. Duração do filme, ó. Certo? E aqui, poderia ou não colocar um intervalo. Vai depender muito. Se você colocar, não está errado. Se você colocar, também não está errado. Tá? Aqui vai depender muito de como você está interpretando. Como aqui está sendo sempre uma parte fixa que ele está colocando, não precisaria estar na base de dados. O ruim, quando eu tenho mudança de regra. Vamos supor que agora as sessões eu preciso, sei lá, de meia hora para fazer a limpeza de um cinema, para entrar um público e outro. Então 15 minutos de intervalo entre eles é muito pouco. Ah, mas eu tenho cinemas, eu tenho salas que são menores do que outras, então eu consigo passar mais rápido esses intervalos, eu consigo passar mais filmes, né, para ter mais lucro. Então, se depender esse intervalo aí, né, de cinema para cinema que está apresentado, de sessão no caso aqui, beleza, a gente seria obrigado a colocar na base de dados justamente para ter esse dado, mas nesse nosso caso não, nesse caso a gente está tendo aí um número fixo, ele não fala nada na verdade, tá? Mas enfim, eu tenho intervalo, eu tenho a data, eu tenho o horário. Esse cara aqui vai vir depois.
Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser ator nesse filme. Olha que interessante. Um ator pode atuar em mais de um filme e o diretor pode ser um ator. Isso é comum acontecer? Bem difícil. Bem difícil? Filmes da Marvel, por exemplo. Aquele Mercenários teve lá o Sylvester Stallone, ele também dirigiu. Bruce Willis também, outro cara que costuma fazer bastante. Né? Iron Man também, o próprio diretor participa, ele é um ator lá. Certo? Então, enfim, não é tão difícil acontecer. É por isso que a gente precisa contornar essa situação aqui. O que a gente tem aqui então, ó? Eu tenho um ator-diretor. Legal. Se eu colocasse ator e diretor em entidades diferentes, daria certo? Na verdade, você estaria replicando um pouco isso daí. Por quê? Porque o ator-diretor, eles têm basicamente as mesmas características. Tá? Ele vai ter um nome, nacionalidade, idade e depois vai ter o seu próprio ID. Professor, não pode colocar uma especialidade no atributo diretor? Não entendi. Poderia. Se eu colocasse ele como ator e colocaria uma especialidade como atributo diretor. Que atributo ele teria de diferente? Não, aí seria igual. Se ele tivesse todos esses o mesmo que o ator, seria igual. Ele fala no cenário? Não fala. Esse que é o problema. Se eu tivesse um carinha, um atributo ali, ó, de diferente, eu conseguiria pegar e fazer o quê? Generalização, especialização. Mas eu não tenho, cara, eu não tenho nada diferente entre um e entre outro. É por isso que a gente colocou aqui, pelo menos eu coloquei, como se fosse uma entidade só. Como eu tenho todos os atributos iguais entre eles, cara, não tem muito jeito. Eu peguei e juntei, né? É quase a mesma coisa, vocês vão ver depois, né? Cliente fornecedor. São muito atributos iguais quando você tem cliente e fornecedor. São pouquíssimas coisas diferentes. Certo? Então, às vezes, não compensa você criar duas entidades. Você consegue agrupar as duas em uma só, firmeza, é melhor. Tá? Caso não, obviamente, né? Você vai pegar e fazer a separação. O problema de ter cliente e fornecedor separado, uma hora você vai começar a replicar. Um cliente, ele pode ser um fornecedor. Então, o seu cadastro vai ser o quê? O seu cadastro vai estar em duas tabelas diferentes. Tá? Qual que é o problema de estar cliente e fornecedor na mesma tabela? Somente com a tabela, às vezes você não consegue definir se o cara ou é cliente ou se ele é fornecedor. Mas como você faria para ter na mesma tabela e... Eu colocaria um campo, se ele é cliente ou é fornecedor ou ambos. Aí pelo menos eu saberia. Para pedir a localização do fornecedor, por exemplo. O tipo de produto que ele distribui, que cliente não teria. Seria um campo não obrigatório que você deixar ali? Não, seria um campo obrigatório que você teria que pegar e fazer ele preencher, cara. Aí é em sistema, né? Em sistema eu iria obrigar o funcionário que estiver cadastrando a preencher esse campo de identificação. Mas esse campo ficaria onde, por exemplo? Na tabela cliente-fornecedor. Tá? Porque não tem outro jeito. Se você não identificar dessa forma, não tem o que você fazer. Agora, o problema, né? Aí é por consistência agora do sistema. Se o cara é cliente e fornecedor ao mesmo tempo, ele teria que ser obrigado de alguma forma a alterar para ambos. Ele é cliente e fornecedor. Se você não fizer essa consistência em sistema, vai ficar lá cadastrado errado para o resto da vida. Tá? Então, por consistência, aí o sistema ele deveria pegar e acusar. Tá? Mas é muito comum mesmo. Tá? Grandes ERPs, inclusive, tratarem cliente e fornecedor como entidades diferentes. Tá? Não tem diferença praticamente. Por isso que eu coloquei numa entidade só. Tá? A única coisa aqui é que um ator, né, um diretor, ele pode dirigir filmes, né, ó. E um ator ou diretor,
ele pode atuar nos filmes aqui, ó. Por isso que eu tenho essas duas ligações. De 1 para N e N para N aqui, ó. Tudo bem? Legal. As sessões devem ter um público registrado diariamente para que se permita a localização dos assistentes, dos assistentes, no caso seriam os telespectadores, quando o filme sair em cartaz ou qualquer instante. Então aqui, ó, eu não estou achando esse público aqui, ó. As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente. Esse público registrado diariamente é o que? É justamente os registros de quem está assistindo o filme. Então aqui, ó, isso também, público registrado, é na exibição, é na sessão. Tá? Nas reuniões de levantamento, usuários nos passariam as seguintes necessidades: apuração do público por município e por cidade, por município, por cinema e por sessão de cada cinema. Bom, aqui então, se eles estão querendo relatórios dessa forma, eu teria que ter, de alguma forma, guardado isso daqui. No caso, o município eu tenho, no meu cinema, tenho, ó. Então tá aqui. O cinema, obviamente, eu tenho cadastrado, né, ó, aqui, né? E a sessão tá aqui, ó, no caso seria exibição. Tá? Nesse meu caso eu escrevi como exibição. Permitir uma forma de consulta que, dado um determinado autor, seja localizado nos cinemas onde eles estão em cartaz os filmes, que esse ator atua. Por exemplo, quais cinemas passam os filmes que atue a atriz Julia Roberts. Então aqui, ó, nos filmes, né, eu tenho cadastrado o quê? Os atores e os diretores, correto? Então, por esse campo, pelo nome da atriz aí, Julia Roberts, eu consigo pegar e consultar quais são os filmes que estão sendo passados dela, que por sua vez, quais são os cinemas aqui, ó, que estão sendo exibidos. Então eu tenho toda essa rastreabilidade. Queremos obter somente os nomes dos cinemas, independente dos filmes. Para testarmos essa solicitação, utilizaremos SQL. Esse cara aqui, se a gente implementar esse modelo depois, a gente consegue pegar e ver se a gente consegue resolver essa questão aqui. Em quais cinemas está sendo exibido o determinado gênero do filme? Quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais? Bom, como eu sei aqui que o filme é nacional ou estrangeiro? Deixa eu ver. Em quais cinemas está sendo exibido um determinado gênero do filme? Também, ó. Eu tenho um cadastro de gênero aqui, que por sua vez está ligado ao filme, que por sua vez eu tenho exibição em um cinema. Agora, o que define ele ser estrangeiro, o que define ele ser nacional? Com esse meu... Com esses meus dois agrupamentos aqui. Com os atributos que eu tenho e mais as entidades. País de origem? Ah, é verdade. Só país de origem daria certo. Ah, que beleza. Supondo que eu não tenha país de origem, vocês conseguiriam definir se ele é nacional ou estrangeiro? Eu escrevi o gênero nacional. Gênero, aventura, suspense, ação. Agora, o país de origem do filme. Se eu não tivesse esse campo aqui, ó. Eu pensei, mas esse campo me quebrou a minha pergunta. Pela legenda, hoje não dá pra gente pegar e, na verdade, aqui tem legenda? Mesmo que for, não tem. Exatamente. Faz em outra língua e não tem o que fazer. Vai ser diferente. Não garante o país de origem, vamos dizer assim. Se eu não tivesse país de origem, eu teria que fazer o seguinte. Para ver se ele é estrangeiro, só existe, certo? Filme estrangeiro se ele tiver um título traduzido, não é? Aqui, ó. Só é estrangeiro se ele tiver um título traduzido. Então, eu poderia verificar na tabela filmes que não tivesse títulos traduzidos. Ou, melhor, se ele é estrangeiro, que tivessem títulos estrangeiros, títulos traduzidos.
Dessa forma a gente conseguiria pegar e resgatar filmes estrangeiros através dessas duas entidades aqui, ó. Lembrem-se que a ligação nativamente de uma generalização, especialização é 1 para 1, correto? Esse cara precisa existir, não necessariamente esse. Mas lá no sindicato está falando que só é estrangeiro se tiver um título traduzido. Ele só é estrangeiro. Professor, mas se não tivesse nem no país... Ele só é estrangeiro se tiver um título traduzido, não é isso que ele está falando? Então, se ele não tiver título traduzido, quer dizer que ele é o quê? Nacional. Por isso o título não foi traduzido. Aí ele é nacional. Nacional. Aí tá quebrando a regra da regra de negócio que o título tá, que o texto tá falando, cara. Aí não tem jeito. Aí não tem o que fazer. Se lá tiver errado, aqui também vai estar errado. Então ele tá definindo já, ó. É estrangeiro se tiver título traduzido. Beleza? Pode falar. Já? Pessoal, entendidos esse cara aqui? É um pouco grande, os exercícios têm mais ou menos essa complexidade mesmo, vocês vão passar por isso, tá? Mas enfim, é um bom exercício na verdade para a gente pegar e refletir. A intenção é que vocês interpretem essa parte e justamente façam esse desenho aqui, correto? Não é difícil, é trabalhoso, tá? Não dá, obviamente, fazer nesse tempo que a gente colocou em 20 minutos. Quando vocês estão fazendo, vocês vão gastar mais tempo. Vai demorar aí uns 40 minutos, 50 minutos. Por quê? Porque é interpretação. Então, nem sempre você vai ler a primeira vez e vai conseguir. Não, interpretação é dureza mesmo. Você tem que ir lá, ler, reler, pensar um pouco nas possibilidades, tá? Então, é isso daí que, na verdade, faz o cara que está desenvolvendo essa parte de banco, né, se diferenciar. Muitas vezes, pessoal, mas muitas vezes mesmo, a documentação vai estar ruim, tá? Por quê? Uma das coisas que empresa, e eu não concordo, obviamente, né, é errado, é colocar analista de negócio júnior trabalhando sozinho, tá? O júnior em si não é discriminando, mas ele não sabe, ele está lá justamente para aprender mais, ele tem base em conhecimento, mas ele não tem experiência, tá? Então o que acontece? Colocar analista júnior só para você não pagar mais alto o hora valor dele é uma besteira muito grande que as empresas fazem, tá? Justamente a documentação é o alicerce para toda a construção do software, tem que ser pleno, no mínimo pleno para sênior, não tem jeito. O júnior, obviamente, ele pode estar acompanhando. Isso deveria acontecer. Tá? Para quê? Para que a empresa possa treinar um profissional para mais tarde ele já ter o bagagem suficiente para poder fazer sozinho. Né? Mesma coisa que desenvolvimento. Desenvolvimento de classe, por exemplo. Colocar cara júnior não tem jeito. Tá? Vocês veem toda a teoria aqui da parte de orientação a objeto. Toda não, mas uns 70% vocês veem. Certo? Só que na hora de implementar mesmo lá, na mão, cara, é fácil implementar orientação a objeto? Não é, cara, não é tão fácil assim não. Certo? Tem várias situações que você vai cair, que você vai se perguntar, putz, mas e essa interface aqui, que objeto que eu faço, aqui ou ali? Opa, mas isso daqui é para herança, então eu teria que ter uma classe anterior. Pô, mas se eu tenho essa classe anterior, eu estrago todas as demais. E aí, o que você faz? Tá? Então, justamente, um cara sênior, vamos dizer assim, ele já caiu nesses problemas, ele consegue resolver bem mais rápido. Tá? Então, infelizmente, a gente não tem esse cenário, né, muito bem compreendido pelas empresas, né? Uma boa parte, infelizmente, só visa o lucro, mas teria que funcionar dessa forma. Um sênior acompanhando um júnior aí, ou no mínimo um pleno acompanhando um júnior. Tá ok? Beleza. Bom, pessoal, esse daqui então é o resultado do exercício. Depois eu deixo lá o arquivo no GitHub para vocês pegarem e baixarem caso necessário. Ok? Deixa salvo aqui.